61 anos, e dar o testemunho do que Deus fez na vida dele e também falar do projeto, né? Esse projeto, vocês estão vendo a gente com essa camisa amarela aí, mostarda, é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com ele, que ele já trabalhou em um projeto assim e conversou comigo. Nós estamos lançando um projeto nas escolas, o objetivo de trazer palestra, e vai falar melhor sobre isso. Tem as mãos para cá, vamos estar orando por ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu filho, usa ele em tuas mãos, que o Senhor possa, através dele, Senhor, trazer uma palavra de edificação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa também nos desafiar a alcançar os perdidos, Pai. Para a glória do teu nome eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou baixar as portas ali para ele passar no slide, senão a gente não enxerga o slide. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão todos bem? Amém. Amém. Eu me chamo Veloso, o Ellison Veloso. Podem me chamar de Well, ou de Veloso mesmo. E eu tenho 28 anos. Desde o finalzinho de 2017, eu estou dentro das escolas aqui do entorno, palestrando, falando sobre saúde mental, porque eu convivi com depressão desde a minha infância, quando eu perdi meu pai. E essa manhã, quando eu cheguei aqui, quem estava mais cedo viu que eu cheguei com outra camiseta. Eu não tinha ainda visto como tinha ficado a camiseta, troquei. E desde o momento que eu coloquei, Deus começou a ministrar muitas coisas. Por isso que eu estou um pouco emocionada nessa manhã. Também porque é a semana do meu aniversário. Amém. E para alguém que 10 anos atrás tinha certeza que ia tirar a vida, não ia completar mais nenhum aniversário, toda semana do meu aniversário eu fico um pouco mais emotiva. Então já adianto, já peço desculpas adiantadas, mas o Senhor tem me levado a olhar para o simples, para o óbvio, basicamente. Às vezes a gente quer uma coisa super elaborada, né? Mas é o simples, é Ele te dar uma nova veste, como Ele fez essa manhã. E eu estou numa igreja, eu estou diante de missionários, correto? Quantos missionários tem aqui? Eu sou missionário. Olha, 1, 2, 3, 4. O Gerson está querendo se aposentar, mas é missionário. Glória a Deus, não, ele. Todos nós. O slide ficou uma projeção mais clarinha, mas eu tenho ele aqui, eu vou ler para vocês. É algo bem simples, como eu falei, mas é aquilo que Deus ministra no meu coração durante um devocional, sabe? E a respeito do apóstolo Paulo. Paulo é uma grande referência para todos os missionários. E lendo o livro de Romanos, eu anotei algumas coisas. Eu chamei assim de breves lições. A primeira delas é: não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Parece óbvio, como eu falei, mas nós somos desafiados, né? A ter ousadia no nosso ambiente de trabalho, a ter ousadia na nossa escola, a ter ousadia na nossa casa, na nossa família, a falar uma verdade bíblica para alguém, confrontar alguém. Então, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. É um dos primeiros ensinamentos que eu retiro desse livro de Romanos. Paulo vai dizer bem assim: pois eu não tenho vergonha das boas novas, porque elas são o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. A segunda é: sua vida, você missionário, sua vida de agora em diante será guiada por fé. As boas novas mostram a maneira pela qual Deus nos declara justos, e ela está baseada inteiramente na fé, como está escrito: aquele que pela fé é declarado justo viverá, Romanos 17. E por último, terceira observação,
Você cristão não tem desculpa para não ser um missionário. Glória a Deus. Amém. Você cristão não tem desculpa para não ser um missionário. Porque o conhecimento a respeito de Deus está bem claro aos homens, pois o próprio Deus deixou este conhecimento claro a eles. Desde o princípio da criação, as qualidades de Deus, invisíveis e as visíveis. Só um momento, o celular travou. Esse aqui já é o verso 20, tá? Quem estiver acompanhando no livro de Romanos. As qualidades invisíveis de Deus, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, são claramente percebidas pelas coisas que ele fez. Esse é o verso 20. Então, eu gostaria agora, nesse momento, de fazer uma oração. Jesus, eu clamo pela tua presença nesse lugar. Toma esse ambiente, toma os nossos corações, venha nos revestir, Pai, com a tua ousadia, com a tua coragem. Venha destravar ministérios nessa manhã. Venha ativar, Senhor, sonhos novamente. Aquela pessoa que encontra-se nesse momento estagnada, ela vai sair daqui com o coração cheio da tua presença, incendiada para evangelizar, para ganhar almas, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém? Amém. E quem aí quiser me acompanhar agora numa leitura um pouquinho maior, abra em Romanos, capítulo 1. Vamos ler, eu vou ler aqui. Do verso 20, como eu tinha lido, antes. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram agora, incorruptível, semelhança da imagem do homem corruptível. Aí o verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao erro. Verso 28. E com eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para que fazerem coisas que não convêm. E por último, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Eu ainda estou diante de missionários, temos missionários na casa. Amém. Glória a Deus. Por que a escolha desse texto? Porque, embora ele tenha sido escrito tanto tempo atrás, ele traduz, infelizmente, a realidade das escolas hoje em dia. Nas escolas, como eu falei, eu estou desde 2017, 2018.
Os jovens já estão com o coração obscuro, são idólatras, muitos deles apóstatas, crescem em famílias sem religião nenhuma, sem fé alguma. São jovens, adolescentes e até professores também, doutrinados por uma ideologia de gênero, né? Homens e mulheres sem direção do Espírito Santo. Então, por isso a leitura desse texto. Mas o que é diferente aqui é que esses jovens lá fora, eles não foram condenados por Deus e entregues às suas próprias paixões. Deus não os lançou aos seus próprios desejos. Nós ainda podemos resgatar essas vidas. Amém. Era onde eu queria chegar. Eu, quando perdi meu pai aos 9 anos, meu pai morreu de uma forma súbita, teve um AVC. Pela manhã ele estava bem, de tarde ele sofreu esse AVC, foi hospitalizado. Numa madrugada, na outra, não voltou mais. Tive que assimilar o que era a morte, o que é as tristezas da vida. E foi o começo da minha depressão. Foi o começo da minha introspecção. Hoje está falando para vocês, hoje falar em escolas é sempre um desafio que eu estou vencendo. Porque eu era aquele adolescente que não conversava, eu era aquela pessoa que não dialogava a respeito dos meus próprios pensamentos. Quais eles eram? Eu quero tirar na minha vida. Não faz sentido estar vivo. Não tem por que eu acordar amanhã. Não tem por que eu fazer uma faculdade como os meus amigos estão sonhando em fazer. Porque eu não tenho ânimo. Eu não tenho um propósito para estar aqui. E no meu ápice do desespero, em 2016, setembro, me tranquei no meu quarto, comecei a orar, achando que estava falando com nada. Mas eu pedia: Deus, você existe? Está me ouvindo? Você pode me responder então? Qual o propósito pelo qual eu nasci? Por que eu acordo todas as manhãs? Porque esse sentimento de morte já está me matando diariamente. É como se eu estivesse só sobrevivendo. E eu estou cansado. Minha mãe e meu irmão, eles não merecem que eu me mate. Minha mãe não merece que um filho se suicide. Mas esses eram os meus planos. E eu comecei a abrir meu coração para Deus sozinho no meu quarto. E a princípio parecia que eu estava realmente conversando sozinho. Fiz uma oração na segunda, na terça, na quarta. Muito também porque uma amiga, colega minha, falou assim: abre o seu coração para Deus, conversa com Ele, porque o Espírito Santo, Ele pode te encher de alegria. E eu fiquei pensando, o que seria o Espírito Santo? Eu nem conhecimento tinha. Do catolicismo, pelo menos até onde eu tinha conhecimento, Deus era um Deus que estava soberano somente no alto. Jamais era um Deus relacionável, que descia, que morava no seu coração, que habitava em você. Então, esse termo Espírito Santo, quando ela falou, busca que o Espírito Santo vai te alegrar. Eu fiquei com isso no meu coração. E orei no meu quarto, clamando para que naquela semana alguma coisa acontecesse, porque eu estava tão esgotado mentalmente, tão esgotado, que eu não conseguia me imaginar no meu próximo aniversário, como eu comentei. As pessoas chegavam e falavam assim: no final do ano, vamos passar o Natal em tal lugar. Isso ali já era setembro. Eu pensava: eu não vou estar vivo. Mas eu não falava, mas esse era o meu pensamento. E como eu não conversava com ninguém, o que eu podia fazer às vezes era escrever esses pensamentos de suicídio, de morte, esse planejamento. Trabalhei num edifício que tinha 20 andares. Quando eu fazia a ronda desses 20 andares, meu sentimento, minha vontade, meu desejo era de me jogar no 20º andar. Então eu convivia com isso, isso vai te corroendo, isso vai te matando. Até o ponto que minha família teve que intervir, me levar, fazer um tratamento, buscar ajuda profissional, porque minha mãe não estava tendo paz. Ela falou assim: eu não sei se eu vou sair de casa e quando eu volto eu te encontro vivo. Então você vai precisar ser uma intervenção médica mesmo. E eu tomei medicação, fui acompanhado por um psiquiatra. Estou contando tudo isso para dizer que em setembro de 2016, na semana onde eu busquei, eu esperava que um milagre extraordinário acontecesse, alguém
chegasse, alguém fosse usado para dizer assim, sua vida, você nasceu por isso, isso e isso. Sabe, quando a gente pede, a gente terceiriza, a gente quer ouvir do outro. E eu ficava, Deus, você é tal pessoa então, mas eu quero uma resposta. E não, eu ficava em silêncio. Eu ouvi o silêncio de Deus. Mas isso foi terapêutico, porque toda vez que eu orava antes de dormir, ao longo dessa semana, eu estava reatando um relacionamento que eu nunca tinha tido antes. Eu nunca tinha conversado com Deus tão intimamente como eu estava conversando naquela semana. E aí, esse milagre não aconteceu, ninguém me ligou, ninguém me convidou para culto nenhum. No sábado eu fiz de novo a oração, Deus, olha como eu era, eu dei um prazo para Deus, eu falei assim, eu preciso de uma semana, porque se não houver uma resposta, eu não tenho mais o porquê continuar. Estou já no sábado, Deus, faça aqui de novo, abra o meu coração, o Senhor sabe. Será que Deus é um Deus que só escuta quem está lá no leito de hospital querendo viver, e porque eu sou alguém que quero morrer, Deus não vai me ouvir? Nesse momento que eu estava de novo, acho que pela 5ª ou 6ª vez no meu quarto, abrindo meu coração e dizendo, qual o propósito da minha vida, qual o sentido? Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti aquilo que a minha amiga falou, que seria a presença de Deus, invadir o meu quarto, invadir o meu coração, com perdão, com um sentimento de paternidade também, que desde a morte do meu pai eu não me lembrava o que era isso. Porque o amor de Deus, Pai, também te cobre, te dá novas vestes. E aí eu senti esse amor de uma forma tão intensa, sozinho, que isso ninguém pode retirar, aquela experiência que eu tive. Não foi alguém que me pôs a mão na minha cabeça, não foi alguém desconhecido que falou algo ao meu respeito. Foi Jesus que veio até o meu quarto me visitar, me dizer, eu te amei, eu tenho um propósito para a sua vida. O final da sua história não vai ser o suicídio. E tudo isso Deus foi ministrando no meu coração. E aquele peso da depressão, da ansiedade, que eu já não dormia bem, foi saindo. No dia seguinte, domingo de manhã, eu mesmo liguei para minha prima, que já era cristã, e orava pela minha vida, e falei, hoje eu preciso ir na sua igreja. Ela ficou, por quê? Que aleatório, o que aconteceu? Eu falei, depois eu te explico, mas hoje eu quero ir na sua igreja, você pode me buscar? Naquela época eu assisti alguns testemunhos, eu tinha um entendimento de que você, ao aceitar Jesus, precisava confessá-lo diante dos homens. Então eu pensei em Deus, que não teve vergonha de mim, que veio e me visitou no meu quarto, porque eu não posso ir na casa dele visitá-lo. Fui numa Assembleia de Deus, de outro bairro, ela me levou. Durante o apelo, levantei minha mão, confessei Jesus diante dos homens, entreguei minha vida para Deus. Dentro de um ano, e eu tive uma experiência nesse dia, durante o louvor, de olhos fechados, Atos 2, estava tocando muito essa música Gabriela Rocha, eu de olhos fechados, eu me via em uma grande multidão, e isso me assustou, porque de novo, a timidez falou mais alto, eu abri os olhos e ouvi a voz do Senhor. Você não precisa entender, você precisa confiar. Essa multidão seria, no caso, as escolas, se cumpriu depois, realmente. Um ano após a minha conversão, eu fui convidado pelo meu pastor da época, meu antigo pastor, e também missionário a ir para o Chile, porque ele vai anualmente ao Chile, ele tem umas agendas, ministra lá. E no início eu recusei, porque eu falei assim, não, mas eu não canto, eu não prego, por que eu iria? Aí ele falou assim, não necessariamente você precisa desempenhar alguma coisa, só nos acompanhar como missionário, você vai aprender muita coisa. E eu topei, e lá ele marcou uma escola aqui no entorno do Novo Gama, falou, olha, semana que vem, quando a gente voltar para o Brasil, tem uma escola, estou te desafiando a contar a sua história lá. Essa que eu resumi agora. Conta para os jovens, porque eu acredito que o poder do seu testemunho vai tocar muitas pessoas. Ele confiou, me deu essa oportunidade e eu fui. Quando eu falei isso, 400 alunos de manhã, a gente dividia em turnos, acho que grupos de 50 alunos. Foi uma comoção, todos choraram, todos sentiram, porque essa geração, como o pastor Jessé iniciou, falando, é a geração mais ansiosa, é a geração mais depressiva.
infelizmente, é a geração mais suicida. É porque os números, eles são altos, mas eles não são tão divulgados. Uma prima minha que tem acesso agora a um acompanhamento do CAPS, ela estava gestante e ela fez um acompanhamento porque o gestante é prioritário, né? Ela falou assim, várias vezes a minha consulta foi desmarcada por causa de suicídios no bairro do Lunabel. E isso a gente não fica sabendo. 2 suicídios no mesmo mês no Lunabel e a sessão que ela teria foi desmarcada, porque aí a família entra como prioridade, né? Atender a família de alguém que foi e aí exterminou a vida. E é uma geração muito depressiva, é uma geração muito doente, muito adoecida, mas que eu conheço essa dor. E uma vez que eu fui resgatado desse lugar, eu oro para que Deus me encoraje, me empodere, me capacite para também resgatar outras pessoas através do meu testemunho. Porque eu nunca quis ser um cristão que vem aos domingos, senta no banco, volta para casa e não faz mais nada. Tanto que eu acho muito desafiador estar aqui diante de vocês no altar. Quando eu estou na escola, eu estou um pouco mais confortável, né? Eu estou conversando com jovens. Mas aqui eu estou conversando com pastores, com líderes. Mas eu creio que Deus está falando ao coração de cada um de vocês. Amém? Deixa eu prosseguir aqui no que eu havia anotado. Às vezes a gente pensa que ser missionário é isso também, tá? Ter que ir a outro país. Não. Eu só citei um exemplo de algo muito pontual e até extraordinário também. Porque dentro de um ano ter conhecido uma nação, eu senti também como um presente de Deus. Mas ser missionário é você estar na esquina da sua casa evangelizando. O meu maior tempo como missionário e campo missionário são as escolas. Já também realizei esse projeto no Piauí, em escolas do interior lá. Então não é sobre outros países, é sobre campos específicos. E eu entendi que o meu é a escola. Então, em conversa, hoje eu sou aluno do GESEP, em conversa com ele já realiza, né, projetos para pais, para alunos, em escolas. Eu comentei com ele sobre isso, sobre o meu desejo de retornar também. Porque por um tempo eu deixei que o inimigo entrasse na minha mente, me desanimasse, me desmotivasse. E tudo aquilo que o Senhor semeou no meu coração, ele silenciasse. Foi ali por volta de 2020, final de 2020, na pandemia. Eu cheguei a me afastar, a me desviar, não congreguei mais. E voltei a ter uma depressão forte, voltei a beber. Eu conto tudo isso nas palestras também. Porque quando eu me converti foi aos 21. Tudo eu já tinha experimentado, tudo que eu quisesse ter experimentado, eu tinha experimentado. Então eu chego e eu falo para um jovem assim, você está com expectativa do próximo final de semana, da próxima festinha que você vai, para você beber, porque você quer se suprir de alguma coisa, mas não vai ser a bebida, não vai ser a droga. E eu estou falando de um lugar de alguém que já experimentou e não foi suprido, como o Espírito Santo me supriu. Então esse jovem, no mínimo, ele fica confrontado. No mínimo, ele fica assim, bom, ele está dizendo realmente algo que eu já vivenciei. Porque eu saí para uma festa, eu saí para uma balada, achando que ia ficar feliz, no outro dia eu estou de ressaca, no outro dia eu estou mais triste. E Deus foi me encorajando, sabe, a falar sobre coisas, a falar sobre depressão dentro da igreja. Eu já ministrei uma vez para líderes. Eu fui escalado por um outro pastor amigo meu, e ele falou, não, nosso congresso vai ter vários momentos, mas um deles é para líder. E eu liderava jovens. Você pode trazer uma palavra para os líderes lá da casa? E eu falei, posso, mas você sabe que eu sempre, meu testemunho, minha pregação é mais voltada para a área da saúde mental, vai ser seguindo esse sentido. Ele, não, tudo bem. E não é porque a gente está numa caminhada com Deus que a gente não enfrenta lutas, não é porque somos pastores, líderes, que não fraquejamos, que não adoecemos, que não, às vezes, absorvemos os problemas das ovelhas. Então eu ministrei, falei, foi bom, foi muito poderoso. Eu ainda sou aquele que se surpreende com Deus, e eu quero sempre ser. Mas eu fico, às vezes, pensando, não, sou muito pequeno, não, porque não vou aceitar tal convite, é um convite grandioso demais. Mas a verdade é que quem vai falar, quem vai fazer é o Espírito Santo, não sou eu. Basta que haja um eis-me aqui da minha parte.
E eu estou aqui nessa manhã para convidar a vocês a dizerem: eis-me aqui ao Senhor, eis-me aqui ao evangelismo, eis-me aqui ao ID nas escolas. Porque há muitas vidas a serem resgatadas e eu acredito que serão através desse projeto. Esse projeto, ele nasceu no meu coração há um tempo. Nós estamos como unidade há um mês já em intercessão. E Deus vai responder, Deus já está respondendo. Temos uma escola agendada para essa semana, que vem terça-feira. E colheremos frutos. Eu retornarei em nome de Jesus para contar os frutos. Agora vamos então do porquê que eu bato na tecla que a igreja precisa ser ativa dentro das escolas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, não precisa abrir, vai ser bem breve. A importância de uma igreja atuante, tá? A importância de uma igreja atuante nas escolas. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e é levado cativo à obediência de Cristo. Essa geração está completamente mergulhada em sofismas, como eu falei anteriormente, ideologias, em coisas que já está extremamente enraizada nelas. E é somente a palavra de Deus, como diz isso aqui, né, que anula esses sofismas. Então, as palestras, ela tem um cunho tanto social, ela vai ali ajudar, ela vai promover uma ação, uma integração, algo interessante para a escola, para a vida do aluno, mas ela tem um propósito espiritual, de alcançar aquela vida, de ressignificar a história daquela pessoa como a minha foi ressignificada. Não é em vão que a gente fica 40 minutos com o microfone na mão, falando para 400 aluno que levanta, sai, que grita, que te desrespeita às vezes, porque adolescente faz isso, né? Adolescente que não sabe lidar com a depressão, que não sabe lidar com a ansiedade, o próprio transtorno mental, quer gerar um espírito de distração durante a palestra. E é por isso que, como equipe, a gente tem que estar em unidade, em oração o tempo inteiro, em intercessão. Porque enquanto um está fazendo piada, Deus está falando poderosamente ao coração do outro. É por isso que eu bato nessa tecla da importância de estarmos nas escolas, porque essa geração ela não vai se perder. E ela não se perderá se ela tiver cristãos dentro das escolas. Se nós precisássemos reunir 100 jovens aqui num congresso, seria difícil, eu imagino. Porque em qualquer igreja não é só um dado dessa igreja. Mas numa escola, pela manhã, a coordenadora me passou, 200 e poucos alunos pela manhã e outros 200 e poucas vidas, vamos chamar de vidas, né? Vamos olhá-los como vidas, à tarde. Imagina, alcançar ali em média 400 vidas por semana, falando do amor de Deus, desse amor que resgata, que te transforma, que te restaura. Nós temos no nosso verso, a maior disciplina é o amor. E por que disso? Porque também inspirado por Paulo, naquilo que ele escreve, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Eu acredito que vocês conheçam. E nós traduzimos isso num lema. A nossa essência será essa. A maior disciplina é o amor. Ele seguirá nos conduzindo, nos inspirando, nos dando estratégias, porque anualmente as estratégias precisam mudar. É um desafio novo que a gente encontra numa escola onde não pode ser falada a palavra Deus. E agora que eu não posso falar Deus? Vou falar de esperança, vou falar de amor, vou falar de fé. Se eu estou proibido de falar Deus, mas eu vou, de alguma forma, falar os princípios do Evangelho. E tudo isso é criatividade que o Senhor nos dá.
Então, no slide que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu estou com ele aqui, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Alcançar escolas, universidades, ambientes de aprendizado, incendiando cada um desses ambientes com a presença do Espírito Santo, porque nós carregamos o Espírito Santo. A nossa visão, estabelecer uma reconstrução cultural baseada no ensino tríade. Que ensino é esse? O ensino de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que é ousado dizer uma reconstrução cultural, mas é o que o país precisa. E haverão esses jovens cheios do Espírito Santo, empoderados, que vão tomar conta das praças, das escolas, vão estabelecer o reino de Deus. E com isso, modelar uma cultura. Porque assim como tem pessoas que usam seus dons para cantar, que tem uma influência enorme, que usam seus dons para escrever e tem uma influência enorme, mas não para edificar a vida, Deus vai levantar uma geração de jovens poderosos, talentosos, na música, na arte. Eu falo isso porque o meu sonho era ser escritor, desde criança. E esse ano, graças a Deus, eu consegui lançar um livro. Ele está em pré-venda e, se tudo der certo, no final do mês que vem, o lançamento presencial desse livro. Também voltado para o público jovem, também voltado ao evangelismo, alcançar aquele que está perdido. E Deus vai restaurar muitas coisas. Às vezes nós olhamos com um viés de pessimismo, é o fim dos tempos, tudo vai se esfriar. Mas não, eu creio que seremos aqueles que vivenciaremos um grande avivamento. Amém. Amém? Dentro das escolas nós vamos trabalhar com pilares como reconectar, lutar e vencer. Por quê? Reconectar. O autoconhecimento é uma jornada sem regresso. Reconectar-se com o que realmente importa é um convite para irmos além. Então nós vamos estar ali estimulando que esse aluno se reconecte com ele mesmo e com Deus. Lutar é um dos outros pilares. Todos enfrentamos inúmeras batalhas no decorrer das nossas vidas. Precisamos nos adaptar e sermos resilientes. Não há como prosseguirmos sem lutar. Então a gente também não vai maquiar. A verdade da vida é que a gente precisa batalhar. Lutar. E por último, vencer, porque nós carregamos essa mensagem de esperança. Uma mentalidade transformada nos leva a um futuro pleno. A maior conquista que podemos alcançar é compreender o nosso propósito de vida, como eu disse que eu compreendi o meu em Cristo. E é somente nele, que nós conseguimos. Então, aqueles que perseveram em meio aos obstáculos estarão destinados a vencer. Aí tem um segundo slide que fala sobre palestras mais lúdicas. Por quê? A demanda de crianças de 7, 8, 9 também está chegando até ao instituto. Ei, vocês falam com crianças mais novas, vocês têm projetos para crianças mais novas? E Provérbios vai dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Imagina podermos, como Instituto Mente Sã, plantarmos uma semente na vida de uma criança. Eu lembro de cultos que eu fui quando criança. Eu lembro porque eu tive, ele faleceu, um tio pastor que me levava. Eu era católico, mas ele me levava para a escola bíblica dominical. Então isso fica assim na memória da criança. Nada em vão. Então esse é um dos nossos objetivos, por isso que estamos com essa camiseta, com esse uniforme, está se levantando em nome de Jesus um exército. Amém. De evangelistas. Eu creio. E aí também as palestras, logicamente, para os adolescentes. Aqui temos duas, a idade de vocês, ou pré-adolescentes, 12, 14. Temos também para esse público. E acho que eu posso chamar agora. Eu falei por quanto tempo, gente? Eu nem sei. Fui falando. Já falei que 2 horas. Eu pedi para o louvor que cantasse uma música, que é uma música que, ainda quando eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje, essa música, ela foi um instrumento
do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habita entre os louvores, para me acalmar. Essa música ela foi usada num momento onde eu estava muito conturbado. Tem um trecho dela que diz assim: me compreendeu sem nenhuma explicação. E é exatamente isso que Deus faz conosco, Ele nos compreende sem nenhuma explicação. Então eu vou pedir que o louvor cante, eu navegarei, e curve sua cabeça, entre em contato com o Senhor, você e Deus nesse momento, que através desse louvor o Senhor possa ministrar a sua mente, o seu coração, trazendo a mesma paz que Ele trouxe ao meu, essa paz que excede todo entendimento. Eu acredito também que é uma manhã onde o Senhor vai agir internamente em nossos corações. Porque o evangelista, ele quer sair pregando, vendo um milagre físico, o cego sendo curado, voltando a enxergar, a pessoa levantando de uma cadeira de rodas, e o Espírito Santo me disse: não, eu te chamei para anunciar a cura interior. Quando você falar através da sua vida, eu te usarei para a cura interior. Então que essa seja uma manhã, em nome de Jesus, onde haja cura interior. Amém? Muito obrigada.
Aleluia. Glória a Deus. Assim como tenho ousadia para estar aqui na frente ministrando, tenho essa mesma ousadia para reconhecer e pedir para os líderes da casa. Eu gostaria de uma oração, porque estar de novo de pé, à frente de um projeto como esse, requer que eu tenha intercessores. Então eu gostaria de uma oração dos pastores. E eu faço esse convite a quem sentiu a necessidade de uma oração específica. Não sinta vergonha de pedir. Eu preciso de uma oração em tal área. É a área da minha saúde mental. Eu tenho sido atacado nas minhas emoções. Eu tenho sido atacado no meu casamento. Peça oração. Nós estamos aqui como um corpo, uma unidade. Amém? Muito obrigada. Eu queria pedir a minha esposa para vir aqui orar por esse rapaz. Irmãos, vou falar daqui a pouco. Ora aí por ele. Deus tem coisa tremenda para fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento apresentar diante do Senhor o teu filho. Senhor, nós sabemos que o que o Senhor vai fazer através da vida dele vai ecoar, Deus, nas nações. Nós queremos, Deus, que coisas extraordinárias, Deus, que o Senhor vai fluir na vida dele. Onde tantas pessoas olharam e rejeitaram, e humilharam, e julgaram. Deus, mas a tua palavra diz que o que o Senhor faz, Deus, ninguém consegue desfazer. O Senhor é aquele que pega o pó do monturo, aquele necessitado, e faz assentar entre os grandes. Embora para nós tenha um grande, humano, é importante além de ti. Por isso, Deus, nós queremos decretar sobre a vida dele, Deus, a unção, a força, a graça, o poder, Deus, necessário. Todos os recursos, Deus, que o Senhor vem acertando ele nessa hora com o teu poder, fortalecendo, Deus, revestindo ele de uma armadura, Deus. Uma armadura, Deus, que vai reduzir a distância, Deus, para que ele se torne, Deus, um guerreiro valente, assim como Davi, que diante de um gigante que afrontava o teu povo, Deus, ele não se intimidou, mas ele, Deus, na força que o Senhor deu para ele, derrubou aquele gigante. Assim, Deus, sobre a vida dele, nós declaramos, Deus, essa palavra, que ela se cumpra na vida dele. Que ele seja fortalecido, Deus, na planta dos pés, na ponta da cabeça. Corpo, alma e espírito, receba agora do poder de Deus, para entrar em nações e saquear vidas para o reino de Deus. Nós liberamos sobre a vida dele esse poder, essa unção, essa capacidade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor: estou te levando a um novo ciclo na tua vida. O teu passado ficou para trás, e eu vou começar a cumprir aquilo que eu te disse. Portas já estão abertas diante de ti, porque eu sou o teu Deus. Esse é apenas o começo. Eu tenho obras tremendas contigo, não só neste lugar, mas nesta nação e em outras nações. Eu te levarei aos confins de anda na minha presença, declama na não temas, não temas, não te preocupes, porque eu sou aquele que supre, eu sou aquele que abre portas onde não há portas, eu sou aquele que cava poço em pleno deserto. Reba surianda ramachaya, reba lavachuri calabassuria, reba suria. Os homens não te veem como eu te vejo, mas não te importo. Eu te protegi, filho. Eu te escondi na minha sombra. Eu não deixei te verem antes do tempo, para que tu não te perdesse, para que tu não te envaidecesse, porque eu conheço o teu coração. Mas agora chegou um momento que eu vou te exaltar.
Vou fazer grandes coisas na tua vida. Descansa em mim agora. Recebe o meu descanso, o meu refrigério. Da tua família cuido eu. Não te preocupe com a tua família. Não te preocupe com finanças. Porque eu sou aquele que supre, sou aquele que cuida. E sou eu que estou guiando teus passos. Te levando por caminhos que tu jamais esperava seguir. Entrar em lugares que tu achava impossível. Mas eu que estou colocando você nestes lugares. Recebe agora uma nova unção. Recebe uma vestimenta nova.